Boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem que eu gosto muito, João, capítulo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu acho incrível que aqui a gente vê claramente que o Senhor Jesus criou todas as coisas por ele e para ele. E é esse Deus maravilhoso que a gente vai cultuar hoje. E eu quero também... Eu quero, nesse momento, orar com vocês, interceder por alguns pedidos, e a gente vê que a gente tem irmãos aí passando por dificuldades. Então, vamos colocar agora diante de Deus, né? O nosso Deus. Cremos que o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, eterno, e Ele está cuidando de nós, né? Então, vamos orar, meus irmãos. Pai, queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é Deus, como nós lemos agora, Pai, na Tua santa palavra, que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou cada um de nós, criou todo o universo, criou todas as coisas. Por isso te louvamos e te agradecemos. E eu quero, Pai, colocar diante do Senhor a Priscila, Pai, que a sua pronta recuperação pelo parto do Gael, lembrando da dona Márcia, mãe da Gleice, Pai, saúde, para que o Senhor possa colocar a tua mão curadora sobre essa vida, Deus. Lembrando também da irmã da Andréia, que está com Covid, Pai. A Carla, que é irmã do Marcinho, precisa também do Senhor, Pai. Ela tem passado dificuldades, saúde para ela, porque ela tem passado por uma trombose cerebral, Pai. Pedimos também pelo Cícero, que é um conhecido do Silvio. Põe a tua boa mão sobre ele, Pai. Ô, Senhor, quantas pessoas precisando, Pai, de saúde e queremos colocar diante do Senhor. Ajuda cada irmão aqui para que não venha contrair o vírus. Nos livra, Pai. E sabemos que o Senhor tem feito isso momento a momento de nossas vidas. Obrigado, somos gratos. Temos também motivos de gratidão. Eu sei que certamente o Tadeu, a Ivânia, a Vera e o Daniel estão com corações certamente agradecidos ao Senhor pelo filhinho da Priscila, o Gael, e do Yuri. Obrigado por essa bênção, Pai, que ele continue, que ele possa crescer, conhecer o Senhor e seguir os teus caminhos. Obrigado também pela Marisa, pelo Chico, os parentes ali, o Manuel, Pai, e todos que estão se recuperando do Covid. Obrigado, Pai. Obrigado. Lembrando dos estudos da Carol, da Georgia, da Yasmin, Senhor, que vão enfrentar um vestibular, que o Senhor põe a tua boa mão também, dando a elas paz, tranquilidade no momento lá da prova. E o Pedro também, que precisa finalizar o curso de teologia. Abençoa, Pai, continua abençoando esse irmão que tem te servido. Lembrando do Henrique, moradia, Pai, que ele possa encontrar algo que seja bom para ele. Conduza, Pai. Põe a tua boa mão sobre ele também, ajudando ele a decidir qual a melhor moradia para ele. Obrigado também por essa transmissão. Abençoa, Pai, que dê tudo certo. Proteja também a Filadélfia, Senhor, os irmãos queridos, os ministérios, Pai, que tem acontecido na Filadélfia. Nos ajuda a tomar as decisões corretas. A Rede Solidária, Pai, um trabalho feito para entrega de cestas básicas às pessoas necessitadas. Obrigado também. E cuida, Pai, das células que vamos dar início e que o Senhor venha abençoar cada célula, que os irmãos possam estar realmente em comunhão, no crescimento da palavra. Deus, ajuda cada um de nós que precisamos, ó Deus. Sabemos que somos limitados e precisamos da Tua graça, Pai, sobre nós. Lembrando dos missionários, Pai, do Raul, da Graça, da Suzana do Vale, da Isabel,
esses teus servos, Pai, o Josias e a Sara Cambuí, a Dinalva, põe a tua mão, Pai, sobre eles, cuidando, animando, Pai, que eles possam realmente encontrar no Senhor toda a alegria, todo o ânimo, toda a esperança. Ajuda esses meus irmãos queridos. E quero também lembrar dos aniversariantes dessa semana, Pai. O Serginho, no dia 25, dia 29, a Andréia, no dia 30, o Carlos Navarro e o Antônio Carlos, Pai. O Antônio Carlos lá da Bahia. Abençoa, Pai, esses irmãos queridos. Eles possam realmente ter intimidade com o Senhor cada vez mais. Eles possam realmente aproveitar esse tempo e se deleitar no Senhor, na tua palavra, Pai. Abençoe esses irmãos. E eu te rogo, Pai, em nome do nosso Salvador Jesus, todas essas coisas, confiando no Senhor. É no teu nome, Pai Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o pastor Toninho. Deus te abençoe, Toninho. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu estou usando esse microfoninho aqui do fone, então ele... Legal. Eu temo que às vezes ele pode estar falhando aí. Nós não conseguimos hoje, nós tivemos problemas técnicos, nós não conseguimos colocar louvor, nem gravado e nem para fazer ao vivo aqui. Então, o nosso culto vai ser reduzido, mas isso não vai diminuir o nosso entusiasmo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem da Palavra de Deus e a gente vai falar especificamente, e vocês vão perceber ao final da mensagem, eu vou reforçar qual é o meu intuito com ela, mas eu queria... Nós vamos tratar de alguns versos que estão lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, e no capítulo 3. E antes que a gente leia os versos, deixa eu fazer um breve comentário aqui de um pedaço da vida do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas que estão na Bíblia, no Novo Testamento. As 3 últimas que nós encontramos, elas estão lá não na sequência em que foram escritas. Na Bíblia nós temos primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e carta a Tito. Mas elas foram escritas assim, primeira carta a Timóteo, Tito, e a última carta que Paulo escreveu é segunda Timóteo, onde ele até vai descrever que ele está com a sua vida já por um fio, ele sabia que ia ser morto por Nero, e ele vai falar aquela célebre frase, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que estava nos seus dias finais, né? E essas 3 últimas cartas de Paulo, elas têm um paralelo com 1ª e 2ª aos Coríntios. Por quê? Porque são cartas de conteúdo eclesiológico, ou seja, elas trazem muitos ensinamentos para a vida da igreja local, para o culto, para como os irmãos deveriam se comportar na igreja. Tudo isso porque Paulo tinha uma grande preocupação com a proteção da igreja. Paulo traz muitos textos onde ele está sempre percebendo alguma coisa que está acontecendo e ele vai visar proteger a igreja, e é o que a gente vai ver aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Então, estes conteúdos, como eu chamei de eclesiológicos, eles foram deixados para a igreja dos dias de Paulo e são para nós também hoje. Muito bem. Antes que a gente possa ler diretamente o texto lá em 1 Timóteo, eu gostaria de ler alguns versos em Atos capítulo 20. Eles têm algum paralelo com alguma coisa que a gente vai ver nas cartas depois de Paulo, e também com o texto que nós vamos ver lá em Timóteo. E em Atos capítulo 20, percebam o que Paulo está dizendo. À medida que ele vai estabelecendo lideranças na igreja, eu vou ler a partir do verso 28. Percebam aqui a leitura, eu vou ler na NVI. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Ele está falando aos bispos, que são pastores também, é o que a Bíblia nos ensina. O bispo era um pastor, ele está falando, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos
para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, olha, presta atenção, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então veja aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, olha, tomem cuidado, eu vou partir agora, e Paulo parte aqui para a sua terceira viagem missionária, ele vai até Jerusalém, lá ele é preso, vai ser preso lá em Cesareia, depois em Roma, e tem todo aquele caminho que assim aponta para o final da vida e do ministério dele, mas ele sempre procurando mostrar que o inimigo quer destruir a igreja. E isso acontece até hoje. O inimigo quer destruir a igreja, ele quer se infiltrar, ele está tanto do lado de fora, ele menciona aqui, como dentro da igreja, vai aparecer dentro, e a igreja, a gente pensa na igreja como um todo, claro, não é só na igreja Filadélfia, não é? Mas as implicações são válidas à igreja como um todo, vai ter contaminação por dentro, por fora, não é? E o que Paulo fala aqui nesse texto de Atos é que a comunhão com Deus e a palavra da verdade é o que iria preservá-los. Eles deveriam ficar apegados tanto a Deus como à palavra. E aí agora, então, com isso em mente, nós vamos lá para 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que é o texto com o qual nós vamos lidar. O que está acontecendo, né? Como eu falei para vocês, é uma carta com conteúdo eclesiológico, com ensino para a igreja, então ele tem vários ensinos. Paulo vai passando por várias instâncias do ensino da palavra para instruir Timóteo sobre como ele deveria cuidar da igreja. Ele vai fazer o mesmo com Tito também. Então ele estava estabelecendo liderança e falando, olha, cuidado com isso, olha, presta atenção naquilo, faça isso assim, não faça isso assado. Instruções para a igreja. No capítulo 3, ele, até o verso 13, o que Paulo faz? Ele dá instruções para Timóteo sobre como nomear pastores e diáconos na igreja. Timóteo, olha, se alguém aspira o episcopado, e ele vai falando, semelhantemente quanto a diáconos, você tem que olhar isso, você tem que prestar atenção nestas qualidades. Então, são temas gerais. Mas quando chega no verso 14, aqui eu chamo a sua atenção, olha só o que ele vai dizer para Timóteo, né? Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Então, veja, Paulo tinha expectativa que ele iria estar com Timóteo outra vez. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então, esses 3 versos são muito importantes. Eu quero, então, lidar um pouco com vocês a respeito deles, iniciando pelo último verso que eu li, que é o verso 16. O que Paulo faz? Ele dá algumas instruções aqui para Timóteo, e ele coloca aqui uma questão interessante, que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo, é coluna e fortaleza, o fundamento da verdade, e ele fala que grande é esse mistério da fé. O que vem a ser o mistério da fé? Eu vou falar de forma resumida, mas Paulo fala em diversas ocasiões da igreja, de Jesus Cristo, como sendo o mistério da fé. O que é o mistério na palavra de Deus? É um conhecimento que estava oculto ou ignorado pelas pessoas anteriormente, mas que agora ele foi trazido à lume, ele foi ensinado, ele foi explicado.
E qual é o mistério da piedade ou o mistério da fé que Paulo coloca aqui? O mistério da fé é que Cristo é o Deus encarnado. Esse verso que é colocado aqui por Paulo, ele, na verdade, é uma parte de um hino antigo que se cantava, muito provavelmente lá nos dias da igreja primitiva. E o que ele faz aqui? Paulo ele vai mencionar esse texto porque ele traz verdades reveladoras a respeito de Jesus e é um resumo de toda a doutrina bíblica. O que Paulo coloca aqui? Ele fala que Deus foi manifestado em carne, ou seja, em corpo. Quem é o Deus manifestado em carne? É Jesus Cristo. Então, qual é o mistério da fé com o qual aquela igreja e nós também deveríamos nos preocupar e manter vivos em nós? É que Cristo é o Deus que foi manifestado na carne ou em corpo, ele foi justificado no Espírito, ou seja, o Senhor aceitou o sacrifício de Cristo e por isso o Espírito ressuscita dentre os mortos. Ele foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e recebido na glória. Então vejam que Jesus Cristo, ele traz todas estas qualidades e esse é o mistério da nossa fé. Então, esse poema, essa poesia, essa música que Paulo menciona aqui, ele traz um resumo de todo o conteúdo na nossa fé, da verdade revelada. Ele fala do Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Ele fala do Evangelho de Cristo. Nele, em Jesus Cristo, está centrada toda a verdade acerca de Deus, toda a verdade revelada. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, estas coisas Paulo fala para finalizar a ideia dos versos anteriores. Ele fala do mistério da fé. Em outras palavras, queridos, a igreja é o lugar onde está depositada toda a verdade revelacional do Senhor. Quando a igreja abre a palavra, quando a igreja estuda a palavra de Deus, quando os membros da igreja se fortalecem com a palavra de Deus, eles estão se fortalecendo no alicerce da fé, no sustentáculo da fé, e por isso eu mencionei na chamada da mensagem, se eu fosse dar um título à mensagem, eu diria que Nossa unidade é o que dá sustentação para a verdade. Então, uma igreja que está unida, conservando o mistério da fé, que é Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus Salvador, é uma igreja que está andando conforme o que foi delegado para nós enquanto igreja. E com isso, com o verso 16 em mente, eu quero voltar agora ao verso 14 para nós lidarmos um pouco com ele. Então, vamos prestar atenção. O que Paulo fala aqui? Escrevo-te estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. E agora é o importante. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, nós temos aqui agora uma apresentação de Paulo. Ele vai tratar da natureza da igreja, ele vai falar da essência da igreja, e a gente vai ver um pouco do que é a igreja. O verso não vai falar tudo a respeito da igreja, mas ele vai falar a respeito da igreja de uma forma que é muito importante e importa para nós, porque nós somos igreja. Então, duas questões Paulo vai usar para fazer as afirmações dele acerca da igreja. Na primeira, ele fala que a casa de Deus, né, Timóteo deveria saber como a igreja deve se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu, algum tempo atrás, perguntei assim, não é, em tom de brincadeira, porque a gente às vezes joga com essas coisas. Eu perguntei o seguinte, queridos, a igreja é a casa de Deus? Sim, claro que é. A igreja é a casa de Deus, mas não o prédio igreja. Não o prédio. Os membros da igreja formam a casa de Deus. Mas como é que é isso, pastor? Então, o que acontece é o seguinte: nós temos textos na Escritura, e o próprio dicionário hoje, o Wise, o mesmo Aurélio,
Eles vão mostrar para nós que a palavra casa significa família, os moradores daquele espaço, não apenas a construção. Então, a igreja que é chamada aqui, a Casa de Deus, não é o prédio da Filadélfia, lá na rua Salvador Simões. A igreja somos todos nós que estamos aqui juntos agora. Então, na verdade, a igreja como casa de Deus, a gente vai lembrar daqueles textos, quando a Escritura mostra alguém falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é o prédio. Ou, senão, quando alguém diz, não é assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é o prédio da casa que vai ser salvo. A casa são os membros próximos da família, é aquela família mais íntima e mais próxima. Então, nesse sentido, quando nós lemos aqui que a igreja é a casa de Deus, significa que a igreja é a família de Deus, são aquelas pessoas que estão em relacionamento próximo com o Senhor. É assim que nós somos a casa de Deus, enquanto igreja. Nós somos membros da família de Deus. Isso é a casa de Deus. Isso é a igreja como casa de Deus aqui, não é? O povo de Deus. E não só isso, o que Paulo coloca lá é que nós somos a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus mitológico, a um Deus construído por mãos humanas. Nós servimos o Deus vivo. Nós somos família do único Deus vivo e verdadeiro. E olha, Paulo coloca, isso é muito impactante. Isso é alguma coisa, queridos, que tem assim um grande vigor espiritual em conhecer e decifrar estas verdades. Como Paulo coloca aqui, ele diz que Timóteo deveria saber como a igreja deve se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É para nós que ele está falando estas coisas. Ele está dizendo que nós somos o povo do único Deus vivo, nós somos a sua família, a sua casa. Nós somos assim como você quando está reunido, pai, mãe, filhos, tios, avós, sei lá, você juntar toda a tua família, todos os teus queridos, e você vê que ali existem relacionamentos de intimidade, de afeto. Assim é a casa de Deus, a família de Deus, porque nós servimos o Deus vivo. Agora, é fundamental a gente perceber que o apóstolo Paulo vai nos dizer algo mais, não só que nós somos a casa de Deus e a igreja do Deus vivo, mas ele também, no mesmo verso, fala que nós somos coluna e fundamento da verdade, ou coluna e baluarte da verdade, em outra versão. Então, vejam, queridos, que a igreja não é só a casa do Deus vivo, mas ela é coluna e fundamento, alicerce da verdade, e isso também é algo fundamental. Por quê? Porque a coluna e o alicerce, a coluna e o fundamento, como está aí, é aquela estrutura que suporta e que equilibra o prédio sobre si. Então, quando Paulo diz que nós somos coluna e fundamento da verdade, ele está dizendo que a verdade, que é todo aquele depositório da fé cristã, centrada na revelação de Jesus, está depositada sobre nós. Então, olha a amplitude que esse ensino tem, a verdade do Evangelho, a revelação de Jesus Cristo, a salvação que nós encontramos em Jesus, tudo isso está depositado sobre nós, que estamos como que segurando toda essa verdade de Deus como alicerce, como um fundamento. E a gente tem hoje em dia, não é? A gente mora aqui em São Paulo e a gente tem uma facilidade de vez em quando passar em algum lugar e ver algum grande edifício sendo erigido. Então, às vezes, você vê que eles colocam os tapumes e chega a ficar 3 meses que você não vê fazer nada. Se você abrir a portinha e olhar a obra, você vai ver talvez 15, 20 metros
cavados no chão, pessoas trabalhando lá embaixo, elas se parecem até pequenas, construindo o fundamento, o alicerce, aquela estrutura que vai suportar todo o edifício. E é disso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós, como igreja do Deus vivo, como casa de Deus, nós somos a coluna e o fundamento da verdade bíblica. E o que a gente deveria perceber, então, nisso, é que esse papel que nós desempenhamos como igreja do Deus vivo tem características fundamentais. Quais são as características do alicerce da coluna? É ter solidez, é ter firmeza, é ter resistência, é proporcionar estabilidade. Todas estas coisas são feitas pelo alicerce, pelas colunas. Eles mantêm uma estrutura em cima, de tal forma que aquela estrutura não vai colapsar, não vai cair, não vai desmoronar. Nós já tivemos a oportunidade de ver, infelizmente, o nosso país, ele prodigaliza feitos aí maquiavélicos, né? Nós já vimos construtoras falsas que construíram edifícios, por exemplo, usando no concreto areia de praia. E o que aconteceu foi que o fundamento ficou falso e depois de algum tempo o prédio desmoronou. O prédio não se sustentou. Nós já vimos também prédios que caíram porque o seu fundamento não tinha sido suficientemente profundo. Então, o que aconteceu? O fundamento ficou no ar, sobre terra fofa, e aquela construção caiu. Então, essa ideia de fundamento, de coluna e fundamento da verdade que Paulo traz, é muito interessante, porque seguramente ele tirou isso das grandes estruturas gregas que haviam em todos aqueles lugares por onde Paulo viajou. Depois os romanos copiaram também as colunas gregas e modificaram, mas os gregos foram aqueles que instituíram os tipos de construção peculiares que nós conhecemos com grandes colunas que seguravam aquelas pesadas estruturas. E é isso que ele tem em mente. E ele está falando, então, de uma coisa maciça, de uma coisa muito forte mesmo. Agora, queridos, o que ele está, na verdade, passando para nós é que todo aquele conteúdo que é a verdade bíblica, que é o evangelho como um todo, o conteúdo da nossa fé, ele só vai permanecer firme se o alicerce também for firme. A igreja é a coluna e a fortaleza da verdade, a coluna e o fundamento da verdade. Se a coluna e o fundamento não forem firmes, quando essa verdade é colocada em cima, ela vai cair, ela vai desmoronar, ela vai colapsar aqui. Então, o que Paulo está dizendo? Se a coluna, se o fundamento não segurar a verdade, o que vai prevalecer é a mentira. É o engano, é o erro. Ele fala do pecado como um todo. Então, nós precisamos, como coluna e fundamento da verdade, manter as características que a coluna e o fundamento têm para poder suportar todo esse conteúdo que sobre nós está sendo colocado aqui. Por isso, como eu disse, a igreja é o sustentáculo da verdade revelada. A igreja é portadora da verdade. A verdade é a revelação de Deus, a palavra de Deus, com a culminância na revelação do próprio Jesus Cristo, a verdade encarnada. Então, nós devemos ser o alicerce que vai segurar todas estas coisas aqui. Do contrário, queridos, eu vou ler com vocês, e vocês podem me acompanhar se estão com a sua Bíblia, como Paulo vai contrastar algumas coisas, logo à frente, quando ele dá essa instrução, capítulo 4, versos 1 e 2 aí de 1 Timóteo, olha o que ele fala após falar da coluna e fortaleza da verdade. Ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, entendam aí, é desde que Cristo partiu até sua volta. Nós vivemos um permanente últimos dias, porque nós esperamos pela manifestação de Cristo a qualquer momento. Então ele diz aqui, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Queridos, o que é que vai tentar
derrubar a verdade que deve estar estribada sobre a coluna e a fortaleza que é a igreja. É a mentira, é o engano, é o pecado. E Paulo vai falar de diversas formas. No verso 6 ele diz: se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, Paulo está colocando o tempo todo a verdade e a boa doutrina em oposição à mentira, ao pecado e ao engano. Então, na medida em que a igreja não cumpre o seu papel de coluna e alicerce da verdade, a mentira, o pecado e o engano é que vão permanecer. Agora, o que a gente deve perceber, então, é que nós devemos ser um alicerce e que tem essas colunas também, queridos, uma característica interessante. As colunas e os alicerces antigos, eles não eram feitos de concreto armado, como nós vemos hoje, com ferro, concreto com pedra, né? Aquele concreto usinado que os caminhões colocam. Uma característica fundamental das colunas e dos fundamentos no tempo do apóstolo Paulo é que esses alicerces, essas pedras, eles eram construídos de uma forma que se denomina monolítica. O que significa monolítico? São duas palavras gregas que se fundem. Mono é um só e litos é pedra. O que acontece? O fundamento e as colunas antigos, eles eram feitos de uma única pedra. Aquelas colunas enormes que nós vemos em construções gregas que existem até hoje, eles eram feitos numa peça única. Ou seja, eles não tinham emendas, não tinham rachaduras, não tinham rupturas, não tinha aquelas fissuras que poderiam fazer colapsar. E Paulo está usando essa ideia exatamente para mostrar que a gente só vai ser coluna e fundamento da verdade se a gente estiver totalmente unidos, como se nós fôssemos um só, um monolito. Quando nós estivermos unidos de forma monolítica, com um só pensamento, com uma só fé, com um só sentimento, não é? Com uma só atitude amorosa, com um só evangelho para pregar. Quando a gente estiver praticando toda a verdade bíblica e pregando toda a verdade bíblica como igreja de forma monolítica, nós estaremos representando bem o que é ser coluna e fortaleza da verdade. Então é interessante isso porque nós percebemos que hoje, com a tecnologia do concreto armado, as colunas, na verdade, elas vão crescendo verticalmente, os prédios são muito altos, e elas acabam, num certo sentido, sendo emendadas. Mas há algumas técnicas que eles fazem, e quando um prédio termina, eu acompanhei de perto isso na construção da Filadélfia, né? A técnica é feita de tal maneira que, quando a obra termina, todas as colunas e o fundamento eles são uma única peça. Mesmo que eles não tenham sido feitos de uma só vez, eles vão sendo feitos em etapa, mas o concreto é preparado de tal maneira que a coluna e o fundamento dos prédios modernos, a semelhança da coluna e do fundamento das grandes construções, tanto gregas como romanas, eles são um monolito, é uma única pedra, uma estrutura que não está, de alguma forma, trincada, rachada, nada disso, porque se assim for, eles vão acabar despencando, né? Então, quando o Paulo diz que nós devemos ser a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é coluna e o fundamento da verdade, nós precisamos ter isso em mente, queridos, que nós, andando em obediência à palavra de Deus, caminhando com Deus, crescendo na palavra, nós formamos esta igreja monolítica que vai ser forte e firme, sem trinca, sem fissura, sem rachadura, e nós vamos conseguir carregar sobre nós a verdade do evangelho, que vai alcançar pessoas, vai salvar vidas, vai edificar as nossas vidas, vai nos fortalecer. Agora, eu não sei você, mas eu fui pensando em todas estas coisas à medida que eu fui estudando esse texto e olhando,
E são coisas incríveis, maravilhosas, como a palavra de Deus nos traz assim detalhes que evidentemente o Espírito de Deus colocou no coração de Paulo para falar, para que a gente pudesse olhar hoje e o Espírito falar com o nosso espírito também e revelar essas coisas grandiosas da palavra de Deus. E isso é um grande desafio, queridos, que era dos dias de Paulo, falado a Timóteo, para a igreja de Éfeso, que é onde Timóteo estava, mas que é também para nós hoje como igreja, e por isso nós devemos tomar para nós todas estas coisas que eu acabei de falar para vocês. Agora, eu quero, queridos, trazer uma palavra que é minha para vocês com relação a tudo isso que nós vimos aqui. O que nós temos hoje? Eu queria chamar a atenção de vocês. A pandemia, querido, tem distanciado fisicamente todos nós. Então, embora nós sejamos uma coluna e uma fortaleza, sem rachadura, sem ruptura, pelo menos em termos do contato físico, nós estamos experimentando privações. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, queridos, é que a gente vai precisar ficar muito atento para não permitir que o distanciamento físico traga, afete de alguma maneira a unidade que nós devemos ter, para que a nossa unidade não seja afetada. Eu gosto muito quando eu entro aqui no Zoom, numa reunião, e todo mundo deixa o rosto aparecendo. Por quê? Porque eu tenho saudade dos irmãos, a gente está fisicamente distanciado, eu quero ver rostos, eu gosto de ver rostos. E isso, para mim, é muito importante, é fundamental. Por quê? Porque uma das expressões que ajudam a gente consolidar essa situação vivencial que nós temos como igreja, que é ser coluna e fundamento, é a gente poder estar junto, abraçar os irmãos, vivenciar, e a gente não está podendo cumprir com essa dimensão da vida da igreja. Nós sabemos que o distanciamento físico ele é temporário, mas mesmo assim, todos nós, e eu falo isso todos nós, queridos, isso não é uma obrigação minha como pastor exclusiva. Minha obrigação é alertar como estou fazendo. Mas cada um de nós que somos irmãos da Filadélfia e mesmo membros de outras igrejas devem prestar atenção para essa advertência. Todos nós precisamos tomar cuidado para que esse distanciamento físico não estrague as nossas características de família, de casa de Deus. Nós somos membros da Igreja do Deus Vivo, que está no mundo inteiro, mas que tem uma expressão local lá na Filadélfia, na Salvador Simões. Mas ela, embora temporariamente, sem poder se juntar, ela tem que manter suas características de família, de irmãos de afeto, de pessoas próximas. Nós não podemos abrir mão destas coisas, porque se nós viemos a nos tornar colunas fracas, nós não vamos suportar a verdade do Evangelho. Nós vamos ruir como aquelas colunas que são feitas com areia de praia. Então, nós precisamos observar todas estas questões relativas à palavra de Deus para manter as nossas relações de afeto, de carinho, de irmãos. Agora, olha que interessante, vocês percebem como isso tudo é importante? Nos últimos tempos, queridos, vocês perceberam como chegaram pedidos de oração na Filadélfia? A gente vem tendo muitos problemas, tivemos perdas por falecimento, dificuldades, restrições, várias limitações, necessidades que a gente procurou ajudar a suprir, não é? Também é verdade, tivemos alegrias, livramentos e bênçãos, queridos, mas quando nós nos envolvemos e oramos como igreja, quando nós nos ajudamos como igreja, quando nós sofremos e sorrimos juntos como igreja, como um só corpo, aí nós estamos sendo igreja do Deus vivo,
coluna e fortaleza da verdade. A gente está agindo de forma monolítica, a gente está sendo aquela estrutura sem trinca, sem rachadura, onde a gente tem uma visão de corpo, uma visão de participativa, uma visão de contribuição com dons, talentos e recursos, e embora temporariamente, eu repito, a gente esteja separado, e a gente precisa tomar esses cuidados mesmo, nós não podemos permitir que haja ruptura no nosso sentimento de pertencer um ao outro, de ser família. Então, lembra sempre, querido, nós fazemos parte da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, é aquele trabalho onde todo mundo contribui com tudo aquilo que Deus deu para participar da vida da igreja, e a soma de todos esses esforços é o que vai fazer com que a gente seja um alicerce forte, uma coluna forte. Então, nesse sentido, cada um de nós precisa continuar fazendo todo o possível, dentro das circunstâncias, das limitações que nós temos, para nós não perdermos a nossa capacidade de ser alicerce da verdade. Então, queridos, nós não podemos esfriar, nós precisamos manter a nossa comunhão. Se ela só é possível virtual, vamos manter bastante comunhão virtual, vamos manter o maior número de interações possíveis, vamos lembrar de estar dando, queridos, se cada um de nós fizer 3 ligações por dia para falar com alguém, a gente vai estar todo mundo falando com todo mundo de uma maneira sensacional. Nós não podemos perder esse contato, essa proximidade, essa afetividade. Então, a gente precisa conversar, compartilhar, nos envolvermos uns com os outros em oração e também em ação. Nós precisamos manter, queridos. Eu tenho conversado com irmãos pastores e há um temor entre pastores porque pessoas começam a ir se desgrudando da igreja, estão saindo ali da proximidade que faz com que ele seja mais um na somatória daqueles esforços que nos tornam coluna e fortaleza da verdade. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos nos manter juntos, coesos, unidos, não só unidos, mas também em unidade, que é diferente, não é? E o que a gente vai fazer? Manter comunhão com Deus, com a palavra e com o irmão. Isso é fundamental. Nós precisamos manter comunhão permanente com Deus, com a palavra de Deus e com os irmãos. Queridos, não abandone a tua Bíblia. Tenha um livrinho devocional para te ajudar. Ligue perguntando se tem dúvidas. Peça ajuda a outros irmãos. Peça ajuda para mim. Não deixe a palavra de lado. Ela vai começar a fazer com que a fé se esfrie. Então, nós precisamos, com todos estes cuidados, manter a nossa solidez, a coesão que nós precisamos ter. E também, queridos, como nós somos coluna e fortaleza da verdade, essa verdade deve ser pregada, não apenas guardada. Nós somos coluna e fortaleza de um depositório de fé que foi entregado e foi entregue para nós através da palavra, mas que não deve permanecer apenas com nós. Nós devemos cumprir a grande comissão e então, como essa força motriz, como esse exército coeso, unido, a gente vai estar recebendo, retendo a palavra de Deus, porque nós vamos estar olhando para a palavra de Deus, a gente vai estar em comunhão com a palavra, com Deus e com os irmãos. E aí a gente vai pregar esta palavra para que pessoas sejam salvas e abençoadas, para que pessoas venham também fazer parte da família de Deus. É o que nós temos que fazer como igreja. Então, vamos nos manter unidos, queridos, em unidades, juntos e concordes, ligados, firmados na palavra e no Deus da palavra. Dessa forma, nós seremos cada vez mais fortes no cumprimento da grande comissão. E é essa mensagem, queridos, que assim eu estou trazendo como retrato de um desejo que está no meu coração, de desafiar a igreja para que a gente não esfrie na fé, para que a nossa impossibilidade temporária do contato pessoal não vá fazer com que a gente crie afastamentos. Vamos
nos manter seguindo o nosso culto no domingo, o tanto quanto possível na hora do culto, para estar junto. Não vamos aproveitar da tecnologia para falar amanhã eu vejo. Tudo bem, é um recurso, de repente você está impossibilitado, mas faça um esforço, queridos. Vamos estar juntos como igreja, recebendo a palavra juntos, interagindo. Nós somos a coluna e a fortaleza da verdade, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a casa de Deus, a família onde Deus habita. É um privilégio gigantesco. Vamos reter estas coisas, que Deus possa nos abençoar em todas estas coisas. E eu quero agora orar por todos nós, para que Deus possa mexer no nosso coração com estas verdades e para que você possa lembrar, queridos, durante a semana, que você é casa de Deus, você faz parte da igreja do Deus vivo, você é coluna e fortaleza da verdade e que Deus trabalhe nos nossos corações com esta verdade. Vamos orar então. Pai querido, nós queremos orar agora pedindo que o Senhor possa aplicar a Tua palavra às nossas vidas, que o Senhor possa estar nos lembrando destas verdades tão sublimes ao longo da semana, que o Senhor desafie os nossos corações à santidade, ao crescimento na palavra, que o Senhor possa estar falando conosco. Deus, eu agradeço ao Senhor por poder fazer parte de uma igreja tão abençoada, com irmãos tão maravilhosos, com pessoas queridas, que o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, e permitir que nós sejamos sempre um monolito, uma pedra única, algo sólido, algo consolidado, algo que dá estabilidade, lugar onde as pessoas supram necessidades, onde as pessoas exercitem os mandamentos uns aos outros, um lugar onde nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, um lugar onde a nossa comunhão é aperfeiçoada, um lugar onde nós conhecemos melhor ao Senhor. Pai, ajuda-nos com estas coisas. Eu peço por tudo isso, em nome de Jesus, de forma muito especial, aplica estas verdades ao meu coração e ao de cada um destes meus irmãos. E também eu quero agora, Deus, reiterar o nosso pedido de oração pela mãe da Gleice, pela dona Márcia, que a tua boa e poderosa mão esteja agora sobre a vida dela, naquele hospital, provendo, ó Deus, cura. Nós sabemos, ó Deus, que o que deve ser feito é a tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou. Mas nós também damos graças ao Senhor, porque Jesus também nos ensinou que nós devemos pedir, que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que acolhe os nossos pedidos. Nós clamamos, ó Deus, por recuperação, por obra sobrenatural, por milagre direto, por solução por médico e remédio. O Senhor sabe, Deus, mas restaura, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, que a primeira consequência da recuperação dela, se assim ocorrer, seja a promoção da glória do teu nome. Queremos orar, colocando esta semana diante do Senhor, pedindo a guarda do Senhor, a proteção das nossas vidas. Que o Senhor esteja, ó Deus, durante toda essa semana, sendo importante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós oramos por estas coisas todas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma coisa importante, amanhã eu vou colocar para vocês uma distribuição de células que nós estamos fazendo para começar em fevereiro. E também em breve nós vamos trazer uma distribuição de aulas para a escola dominical também para fevereiro. Então vamos orar por estas coisas, vamos procurar participar. São atividades da igreja que também contribuem para a consolidação da coluna e do fundamento da verdade que somos nós lá em Filadélfia, tá bem? Eu conto com vocês, vamos manter nossas orações, vamos orar, interagir, vamos expressar amor de uns para com os outros, vamos pregar o evangelho. E se alguém que está entre nós aqui, eu não consigo ver agora todos os presentes, se alguém não entendeu muito bem essa mensagem sobre a igreja, não conhece muito as coisas relativas a Jesus, eu quero desafiar você, fale comigo, fala com alguém que possa ter te convidado para estar conosco. Eu gostaria muito de explicar para você verdades maravilhosas a respeito da palavra de Deus, de Jesus Cristo, e que implicam diretamente na tua vida, tá bom? E que Deus nos abençoe, queridos, tenham uma boa semana, tá bom? Se quiser liberar os microfones aí, vamos dar um alô para todo mundo aí.